Que Deus tem uma palavra para o nosso coração. E o meu pedido é que o Espírito Santo fale conosco, renunciando tudo que eu trouxe e pedindo que somente Ele fale conosco. Abre a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. O tema desta mensagem é saindo do raso para o profundo. Eu acredito que Deus quer fazer isso conosco esta manhã, nos levar ao ano da profundidade, viver tudo que Deus tem para nós em 2025. A pergunta é: você quer viver o tudo de Deus para 2025? Ele irá nos levar a águas profundas. A palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 47, diz assim: depois disso me fez voltar à entrada do templo, eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente. Pois a frente do templo dava para o oriente e as águas desciam pelo medional do templo do sul do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental, e eis que corriam umas águas pelo lado meridional. E saindo um homem para o oriente, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos, de modo que mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos. E outra vez mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e essas águas me davam pelos lombos. E ainda mediu mais 1000 e me fez medir mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido. As águas pelo qual eu tinha que nadar no rio, pelo qual eu não podia mais passar ao véu. E ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número, de uma do outro lado. Até aí nós vamos ler a palavra, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Queridos, nós estamos sendo desafiados este ano a viver o ano da profundidade. E a verdade que é muito raso nós anunciarmos e dizer que vamos viver o ano da profundidade sem saber que profundidade é essa, ou até mesmo sem recebermos uma direção, uma orientação de Deus, como viver essa profundidade, como mergulhar nessas águas. Acredito que quando Deus nos desafia a viver isso, Ele nos mostra o caminho para estarmos vivendo na profundidade. Porque eu acredito, sabe, pastor Wesley, que ninguém começa a experimentar as águas já no profundo. Porque quem começa a experimentar as águas no profundo, morre afogado. A verdade é que é um processo. E Deus não trabalha com limite, Deus trabalha com medidas. E à medida que nós vamos conhecendo e aprofundando, a medida vai se abrindo para nós. E é exatamente isso que eu quero pregar nessa manhã. Quanto mais eu me dispor, mais Deus vai colocar à minha disposição. Quanto mais eu der o passo, mais vai se abrir o caminho para mim viver tudo que Deus tem para a minha vida. E para isso eu preciso
decidir experimentar. Porque para que você entenda o texto que nós lemos, eu preciso te falar um pouco desse profeta Ezequiel. Um homem que Deus escolheu, um filho que Deus forjou como um pai que ama o seu filho, forjou ele para suportar tudo aquilo que ele ia viver. Desde o seu chamado, quando o Senhor o chamou, Deus começou a preparar ele para viver as duras coisas que ele passaria. No entanto que no chamado, Rubim, ele vai dizer assim para ele: olha, você vai entrar no meio de um povo de coração duro, de dura serviço, e você vai precisar ser mais forte, mais duro que esse povo, senão você não vai aguentar, senão você não vai suportar. Eu estou vendo Deus forjando um filho para viver experiências a qual ele não ia ceder às dificuldades do caminho. E eu tenho percebido nos nossos dias que nós temos criado uma pouca resiliência e resistência para viver as lutas e as dificuldades que estamos enfrentando lá fora. Eu nunca vi, pastor Alexandre, um momento em que as pessoas estão tão frágeis e vulneráveis emocionalmente, espiritualmente, uma geração que as pressões estão permitindo eles ser levados pelas lutas e pelas dificuldades. Eu tenho visto que nós temos visto uma geração que não aguenta luta, que não aguenta dificuldade, que não aguenta passar pela prova, que não aguenta ser forjado. Porque quando é forjado, ele prefere fugir. Quando ele é forjado, ele prefere ir embora. Mas eu acredito que Deus prepara os seus filhos para ser como palmeiras, que o vento é forte, mas ela não quebra, porque Deus é aquele que nos dá resistência e raízes profundas. Que a verdade, temos visto que as pessoas têm sido como pé de alface. Qualquer vento leva, qualquer vento derruba, qualquer vento já está lá fora, já desiste de tudo. Mas Ezequiel está sendo forjado, e a sua profecia, a sua palavra é dura, a sua palavra é forte, porque Deus preparou ele para isso. Eu acredito que nesse ano de 2025, aonde Deus quer nos levar à profundidade, a primeira coisa é nos forjar para vivermos a profundidade. O filho, ele é preparado pelo pai. Eu acredito que muita gente já disse aqui, os mais velhos, vão dizer assim: na minha época, você está doido? Na minha época era completamente diferente. Não existia esse negócio de bullying. Não existia esse negócio hoje que as pessoas se ofendem e já querem ir para a rede social e dizer: fui ofendido, fui humilhado. Porque a verdade é que nós estamos mais frágeis, mais fragilizados. E eu acredito numa geração forte, numa geração que aguenta a pressão, que aguenta as lutas, que aguenta as dificuldades, mas ao mesmo tempo que aguenta, é renovado e restaurado pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que Deus está nos forjando para viver essa profundidade. Os anos que passamos, vivemos vários momentos para viver o ano da profundidade. Passamos pelo ano da maturidade, passamos diversas coisas que Deus nos preparou para viver isso. Como o profeta foi forjado para viver o momento da profundidade. Então acredito eu que para você viver o extraordinário de Deus, primeiro você precisa aprender a ser forte. Vira para o seu irmão e fala com ele: aprenda a ser forte. Aprenda a ser forte. Porque a verdade, a vida não é uma poesia, a vida não é um conto de fadas, não é uma novela, um filmezinho que os mocinhos sempre ganham, que tudo no final dá certo. Não, a vida não é assim. A vida é dura, a vida é difícil, a vida é de luta, de dores, de montes e de vales. Eu não estou pregando um romantismo aqui, eu não estou pregando um evangelho fácil. Não,
Desde Jesus, a Bíblia diz assim: você quer seguir, você quer servir, então deixa eu dizer uma coisa, toma a sua cruz. Então ele está querendo dizer, a vida tem cruz, a vida tem sacrifício, a vida tem dor, a vida tem luta, e renuncia a si mesmo e vem me seguir, porque assim você vai ter um lugar comigo. Então, se Jesus nos preparou para sermos forjados, para sermos fortes, por que eu vou pregar um evangelho da facilidade, onde eu vou dizer para você: fica tranquilo, queridão, que o vento não vai soprar, que as ondas vão vir mansinha, que você vai viver a calmaria? Eu não vou pregar isso. Eu vou pregar que o vento vai ser forte, que a tempestade vai levantar, que as águas vão rugir, que os montes vão se transportar para o meio dos mares, mas no meio disso tudo vai ter um Deus que vai acalmar a nossa alma, que vai trazer paz para o nosso interior, que vai trazer força para o nosso espírito, e vai dizer: ser forte e corajoso, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. O problema não é a luta, o problema não é o vento, o problema não é as tempestades. O problema é saber se Ele está comigo, porque se Ele está comigo, eu passo por todas as coisas que eu preciso de enfrentar. Ezequiel foi forjado para viver dentro e fora do templo. A verdade é que Deus dá uma experiência para ele conhecer primeiro por dentro, e depois dá uma experiência para ele conhecer por fora, porque vivenciamos experiências aqui no templo, mas precisamos viver experiências lá fora também. Aqui no templo aprendemos, somos edificados, somos exortados, somos renovados, somos ativados, somos fortalecidos, para que quando chegarmos lá fora, possamos derramar tudo aquilo que estamos recebendo aqui dentro. A verdade é que experimentamos Cristo aqui, para que possamos experimentar Cristo lá fora. Essa é a experiência do profeta. Ele primeiro vive uma experiência no templo, depois ele é levado lá fora e começa a viver tudo aquilo que Deus forjou e ministrou a vida dele. E de repente a Bíblia vai contar sobre uma visão, que ele vê uma fonte, um rio, que sai do meio do limiar do templo e começa a ser jorrada. Essas águas ele começa a ver um rio que começa a se formar. Eu e você sabemos que pela palavra essa fonte é Cristo. Essa fonte é a doce presença do Espírito Santo, que alegra o coração da igreja, que renova o coração da igreja. Esse Espírito Santo que aonde ele toca, ele sara, ele cura, ele tira o amargo da nossa alma e traz a nossa vida mais doce, mais leve e mais suave. No entanto que no final da visão, o profeta vai dizer que aonde essas águas tocaram, as águas que eram amargas ficaram doces. Aonde não tinha vida, a Bíblia vai dizer que começou a florescer, construir árvores nasceram, frutos começaram a brotar, porque aonde essa água toca, a vida aonde ele toca, amém? Nós estamos aqui porque essa água nos envolveu, essa graça nos envolveu. Ele tirou o amargo da nossa vida, ele tirou as mazelas da nossa vida, aquilo que não produzimos frutos, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas aflições foram saradas porque essa água nos tocou. Essa é a beleza do evangelho, é transformar o amargo em doce, é dizer, aquele que não tinha jeito, agora começa a ter jeito. Aquele que era rejeitado, agora tem um lugar. Aquele que era impossível de se alinhar, essas águas nos alinham, nos renovam, nos curam e nos restauram. Estamos aqui porque essa água nos tocou um dia e transformou a nossa vida. Não estamos aqui porque somos super-homens, bonzinhos, porque aqui todo mundo tem asinha e todo mundo é anjo, mas a verdade é essa água trabalhada em nós, que vai curando a nossa alma, que vai tirando esse velho homem de dentro de nós, e essa graça que vai se manifestando e vai dizendo, ei, você não merecia, mas a minha água te limpou e te curou. Só que a verdade é que quando
o Senhor envolve Ezequiel nessa visão, a primeira coisa que eu consigo perceber nessa visão é o poder dessas águas em curar, em sarar, em tirar o amargo, essa fonte que alegra, que renova, que restaura e que cura, amém. Mas ele mostra e mostra o rio, e a partir daí começa uma interação entre ele e o rio. E aqui eu quero começar a pregar nessa manhã, porque só vamos viver a profundidade de Deus se decidirmos a nos relacionar com essas águas, a nos interagir, a nos envolver com essa presença, porque Ele nos coloca à disposição, Ele nos mostra tudo que essa água pode fazer e realizar. Ele revela os níveis que Ele quer nos levar. Mas a verdade, eu preciso decidir entrar e me envolver. Porque a partir do momento que eu olho, e eu vou analisar de longe, eu vou até desfrutar da beleza da visão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de chegar no mar, ou diante de um grande lago. Eu, por exemplo, eu sou apaixonado em ficar olhando para o mar. A visão é extraordinária, ela é linda, ela parece que oxigena o nosso cérebro. É algo que traz muita calmaria, muita paz olhando. É maravilhoso. Só que quando eu decido só olhar, eu nunca vou viver o momento da experiência de conhecer aquilo que eu estou achando bonito, aquilo que eu estou achando lindo, porque eu só consigo experimentar se eu entrar, se eu mergulhar. Eu falo que ele é bonito, que o que eu vejo é superficial, mas quando eu mergulho, eu já tive a oportunidade de mergulhar de cilindro, e eu fiquei encantado, que parecia que tinha outro mundo lá debaixo das águas. Eu comecei a ver tanta coisa, e eu falei assim, gente, eu nunca podia imaginar que o fundo do mar era tão maravilhoso. Eu vi tanta espécie, eu vi tantas belezas naturais no fundo do mar, que eu fiquei tão encantado com a beleza do profundo, com a beleza que eu vejo no superficial. É completamente diferente. E eu entendi uma coisa: Cristo estava chamando ele para viver algo que ele só ia experimentar se ele mergulhasse. Então deixa eu te falar uma coisa, é muito lindo eu ver as experiências que Deus faz na vida do Walker, na vida da Flávia, mas o mais extraordinário é quando eu mergulho, é quando eu entro, é quando eu começo a experimentar e dizer, Deus fez na vida dele, mas Deus começou a fazer também na minha vida. Está na hora de você começar a viver a sua experiência. O ano da profundidade é você não viver só as experiências que os seus irmãos vivem. Está na hora de você mergulhar e começar a contar a sua própria história. Só para a gente interagir nesse culto dessa manhã, pergunta para o seu irmão aí e fala assim, qual foi a última experiência que você teve com Deus? Quanto tempo você não tem algo novo para contar? Eu conheço gente que fala assim, em 1993, eu tive uma experiência extraordinária. Nós estamos em 2025. E a experiência de 93 é que grita dentro dele. É claro que tem umas que vão nos marcar mais. É claro que tem algumas que vão nos nortear a viver milagres específicos. Mas a verdade, pastor Wesley, é que Deus não vai abrir 1000 côvados enquanto a gente não abandonar as medidas velhas. Porque quando a gente começar a viver e contar só as medidas velhas, a gente não vai ter oportunidade de andar mais 1000 para ter experiências mais novas. E a verdade é que a gente está vivendo em níveis em que as experiências antigas estão servindo para nós falarmos que nós temos relacionamento com Deus. Desculpa a franqueza, mas relacionamento com Deus é quando eu digo assim, ontem,
Eu estava orando. E o céu abriu dentro do meu quarto. Eu saí para viajar. E quando eu estava dentro do carro, Deus falou exatamente isso comigo. Eu saí para trabalhar ontem e tinha um laço armado. E Deus falou, não entra ali. E ali eu vi a experiência. Eu tive uma experiência que eu fui orar para o fulano. E quando eu orei, ele foi curado na hora. Que dia que aconteceu isso? Ontem. E como é que foi? Aconteceu assim, eu cheguei, Deus me levou lá. E quando Ele me levou, o céu abriu. E aí? Que dia foi a sua última experiência? Qual foi o último contato de relacionamento que você teve profundo com Deus, que te marcou de verdade? O que você tem para contar se hoje eu chegar para você e te dizer, eu não, o céu dizer, e aí, eu estou com saudade de você orar e eu ver, eu me manifestar. A Bíblia vai dizer que Ele decide relacionar. É uma decisão. Se você decidir, é inevitável, vai acontecer. Dá uma sacudida no seu irmão e fala assim, decida a entrar nessas águas. Decida sair da terra e começar a entrar nas águas. Tome uma decisão de dar os primeiros passos. Essa decisão vai fazer abrir 1000 côvados e Deus começar a fazer experiências extraordinárias na sua vida. Presta atenção, que lindo. A Bíblia vai dizer, pastor Wesley, que ele toma uma decisão, o varão toma pela mão, começa a andar com ele, porque ele vai te pegar pela mão e vai começar a te levar para o caminho da experiência. Ele começa a viver essa coisa extraordinária de experimentar. Aí a Bíblia vai dizer que nesse experimentar ele começa a testemunhar água. E quando eu entrei, eu senti um toque. As águas vinham aqui até nos artelhos, nos tornozelos. As águas batiam no meu pé. Parece pouco, né, Ariane, água no pé? Não parece, irmãos? Parece pouco, sim ou não? Mas só quem já foi tocado pelas águas nos pés sabe a diferença que é de sair da terra e ser tocado por essas águas. Porque aquele que xingava não xinga mais. Aquele que prostituía não prostitui mais. Aquele que era drogado nunca mais passa pela droga. Aquele que vivia na mentira agora conhece a verdade. Aquele que produzia mazelas agora produz fruto do Espírito. Porque a partir do momento que eu toco nessas águas, a transformação começa a chegar na minha vida. Águas nos artelhos fala do primeiro contato com o Evangelho. Fala do primeiro contato onde eu começo a experimentar Cristo. Quando eu começo a viver uma experiência de ser tocado por esta graça. Onde essa graça começa a mexer comigo. E Ele começa a me alegrar, Ele começa a me trazer paz. Porque a salvação é um conjunto de coisas benéficas, favorável ao homem. Porque quando eu recebo Cristo, eu recebo o maravilhoso. Eu recebo o conselheiro. Eu recebo o Deus forte. Eu recebo o Pai da eternidade. E eu recebo o Príncipe da paz. Quando eu toco nessas águas, a paz entra, a força começa a habitar dentro de mim, o conselho vem. Quando eu começo a experimentar dessa água, eu sei que eu não sou dessa terra, mas tem um principado me esperando sobre os meus ombros. Eu começo a viver coisas extraordinárias. Eu lembro quando o Heitor começou a andar, que é os primeiros passos. Eu lembro que ele saía todo tortinho, todo cambota, andando desequilibrado, Rubim. E sem saber muito andar ainda. E quando ele dava os primeiros passinhos, eu e a Glaucia gritava e dizia... Os primeiros passos não eram muito equilibrados, mas foram os mais celebrados. Os nossos primeiros passos, ainda a gente não é equilibrado, sabe, Valk? Mas eu já não sou mais o que eu era. Eu não sou tudo aquilo que eu devo ser. Mas pela graça,
eu já não sou quem eu era. Ele já habita em mim e a transformação já começou a acontecer na minha vida. Eu queria que você celebrasse os primeiros passos que você está dando. E diga para o seu irmão: eu já não sou mais quem eu era. Eu já não sou mais aquele homem, aquela mulher. Eu não sou mais aquele velho. Eu sou agora o que a graça está me tornando. O que a graça está produzindo dentro de mim e realizando na minha vida. É claro que ainda tem muita coisa a ser acertada. É claro que ainda eu estou meio tortinho, andando meio desequilibrado. Mas uma coisa eu sei: eu já andei, eu já progredi, eu já alcancei a experiência de ser tocado por essa graça e ser transformado por ela. Amém? Você não é mais quem você era. Você pode celebrar isso com uma salva de palmas? Para muita gente acha que é pouco, mas só quem está na terra não pode imaginar o que é tocado pela essa graça. O que é viver essa água no martelo e ter esse primeiro contato. Aí a Bíblia diz que quando ele decide, e essa água toca nele, e essa graça começa a manifestar na vida dele, essa graça produz algo em nós. Sabe o que ela produz? A vontade de caminhar mais 1000 côvados. E eu só vou caminhar mais 1000 quando eu decidir ser tocado pelas águas nos artelhos. A água foi tocada nos artelhos. A Bíblia diz que o anjo mediu mais 1000 e abriu 1000 côvados para ele. Aí a Bíblia diz que ele anda, e agora as águas estão nos joelhos. Os joelhos fala de um momento muito especial da nossa caminhada. Fala do momento em que a gente vai viver experiências com a oração. Sabe, eu posso chegar até aqui sem orar, mas Claudinho, eu não posso caminhar mais 1000 se eu não orar. A partir daí, eu só vou andar mais 1000 côvados se a oração fizer parte da minha vida. Porque é na oração que eu começo a me relacionar com o Pai. É na oração que eu vou contar para Ele coisas que eu não tenho coragem de contar para você. É na oração que eu vou ter a lealdade de me abrir por completo e mostrar para Ele quem eu sou. É na oração que eu vou contar a minha fragilidade para Ele. É na oração que eu vou mostrar para Ele o quanto dependente que eu sou. O tanto que eu necessito dEle na minha vida e eu na vida dEle. É na oração que eu vou começar a viver experiências de entender que eu tenho um Pai que me ouve. Que eu sou um filho, que ainda estou andando meio desequilibrado. Que eu ainda não sou tudo aquilo que eu devo ser, mas que a oração está me melhorando, que a oração está fazendo eu ser uma pessoa melhor, que a oração está me levando a um lugar de profundidade que eu nunca podia imaginar, de eu entender que no reino espiritual, através da oração, cadeias são quebradas, grilhões são decepados, portas são abertas, milagres são manifestos, porque é só orando que as experiências caem sobre a igreja. A Bíblia vai dizer que a igreja primitiva, quanto mais ela orava, quanto mais ela vivia em unidade, quanto mais elas se repartiam entre si, Deus ia acrescentando no meio da igreja tudo aquilo que eles precisam. Posso te fazer uma pergunta? E não fala com essa pessoa que está do seu lado, para você não ficar constrangido. Quanto tempo você ora por dia? O fundador dessa igreja, chamada metodista, John Wesley, no quarto que ele orava, tinha a marca no assoalho do piso
dos joelhos dele. Aonde ele orava, no seu quarto, afundou a madeira do lugar da sua oração. A pergunta é, para marcar um lugar, ficar ajoelhado, quanto tempo você acha que ele orava? Quantas horas você acha que ele passava? Ele diz uma coisa que envergonha os pregadores hoje, eu tenho vergonha até de falar. Ele dizia que não se poderia pregar um sermão se não orasse 6 horas antes da pregação. Quanto tempo você está orando, meu querido? Você quer viver o ano da profundidade, mas você não quer se entregar a esse estilo de vida que chama vida de oração. A vida de oração, ela precisa ser algo contínuo, que arde e queima todos os dias. Mas o fogo já foi aceso, porque você já tem água nos joelhos. E a oração tem o poder de jogar lenha no fogo. Você só acende quando você ora. Você só acende quando você tem esse momento de intimidade. Porque o fogo, o pavio está fumegando, você jogou lenha lá dentro, o fogo acende. Você quer experiência, mas você não quer orar. Você quer viver milagre, mas você não quer orar. Você quer viver ano da profundidade, mas você não quer orar. Você quer vitória no seu casamento, mas você não ora pelo seu cônjuge, você não ora pelo seu esposo. Você quer ver seus filhos melhores, mas você não dedica uma vida de oração por eles. Você quer que seu local de trabalho mude, mas você não ora por isso. Fala a verdade, quanto tempo você ora e quanto tempo você fica no Instagram, nas redes sociais. Vê lá, puxa, faz um balanço, se você está orando mais ou se você está usando mais a internet. A gente passa o dia inteiro cuidando da gente, a gente passa pouco tempo orando. Volta, Senhor, a queimar de novo no meio da igreja. Volta a queimar de novo o desejo da oração, o momento da entrega do quarto. Deus está trazendo você de volta para esse lugar, minha irmã, meu irmão. É na simplicidade que os milagres vão acontecer. Não é nos cartazes que o avivamento vai vir. Não é nas grandes conferências que vai acontecer avivamento. O avivamento vai acontecer quando você dobrar seu joelho e começar a orar dentro do seu quarto. Quando você entrar por essa casa e não chegar aqui para receber, mas já chegar aqui lotado da presença, porque você passou horas orando, passou horas em intimidade. Aí o fogo cai. Você precisa voltar para esse lugar. Não vai se abrir mais 1000 côvados se você não orar. Eu tenho uma experiência dentro da minha casa com a oração. A oração sempre destravou várias situações dentro da minha casa. E quando eu vejo que a coisa está difícil, quando eu vejo que eu estou orando e não está resolvendo, eu entro com a arma mais forte. Eu entro com jejum. Porque um dia, Jesus perguntou, os discípulos perguntaram para Jesus: e aí, Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Aí Jesus olhou para ele e falou assim: porque essa castra de demônio aí só sai com oração e jejum. Tem coisa que vai resolver na oração, meu irmão, mas tem coisa que só vai destravar no jejum. Essa igreja é uma igreja de jejum. Passamos 21 dias agora, 12 dias de janeiro profético, jejum e voto. Passamos 100 dias de jejum, porque a gente entende no reino espiritual que a oração e o jejum faz milagre acontecer.
Quanto tempo você está orando? Águas que me davam nos joelhos. Quando essas águas começaram a tocar nos joelhos, eu comecei a ver o céu abrir. Quando essas águas começaram a me envolver, quando eu comecei a me permitir a viver esse tempo de oração, milagre começou a acontecer. Sabe o que é engraçado? Que parece que a gente já ouviu isso. Parece que você já sabe que a oração tem esse poder. Mas a pergunta que eu te faço é: por que você não ora? Por que então que você não decide ter essa vida de oração? Porque se você já sabe, você já entende, você já sabe que a vida cristã é feita disso, por que então que você passa o dia inteiro e isso nem mexe com você? Essa palavra nem se torna interessante. Era muito melhor eu ativar você aqui e dizer, vai dar certo, pá, do que eu te provocar a orar, de eu te provocar a ter uma vida de oração. A verdade, quando a gente tem vida de oração, a gente tem vida de milagre. As experiências começam a ser contadas. Aí eu não vou viver a experiência de 1979, eu vou viver a experiência de 2025. Do dia 16 de fevereiro, eu dobrei o meu joelho, eu orei, e eu disse, eu não saio desse quarto enquanto o Senhor não me visitar, eu não saio daqui enquanto a sua presença não descer. E em 2025, 16 de fevereiro, Ele desceu no quarto, me visitou, a graça me abraçou, e eu estou restaurado e renovado. Aí a Bíblia diz que abriu mais 1000. Obrigado. Abriu mais 1000. E quando abriu mais 1000, a Bíblia vai dizer que as águas agora estavam nos ombros, nos lombos. E esse momento das águas nos lombos é o momento da provação, mas é o momento que a gente é corrigido. Diga para o seu irmão, vai chegar um momento da profundidade, que você vai ter que se permitir ser corrigido. Ninguém gosta de ser corrigido. Você sabe por onde a deslealdade entra num relacionamento? Quando há correção. A pessoa se irrita. Uma das características da deslealdade é quando é confrontado. Porque quando eu sou confrontado, corrigido, o meu eu grita, a minha razão grita. Não é assim, não é desse jeito. Mas fulano, permita ser corrigido, querido. Se você quer passar pelo ano da profundidade, permita ser ministrado por Deus, ao ponto dele te convencer o que você precisa ser mudado. E quando a gente resiste isso, a gente passa por um nível nos lombos, sabe qual que é? É quando eu resisto à correção, eu começo a passar pela luta e pela prova. Que aí eu vou ser forjado. Porque Deus não vai colocar coisa grande na sua vida se você for pequeno. Se você ter pensamento de pequeno. Olha os grandes homens de Deus. José, traído dentro de casa, jogado no buraco, vendido. Casa de Potifar, a mulher armou para ele, foi parar na cadeia, esquecido dentro da cadeia. Sai da cadeia, vira governador. Permitiu ser corrigido e ser forjado. Água no lombo. Moisés, para ser líder, foi para o deserto. Deus levou ele. Aparece para ele na sarça. Aí ele tem o contato com o joelho, ele tem contato nos pés, a sarça está queimando, Deus se revela para ele. Aí ele começa a viver experiências com Deus naquele momento, através da oração. Aí Deus leva ele e começa a forjar ele no deserto, para preparar ele, ao ponto, lá em Hebreus, nos heróis da fé, está dizendo assim, e ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, para padecer com o povo no deserto. Talvez se fosse filho da filha de Faraó, teria um nome Ramassés tal, que eu nem saberia falar, porque os nomes dos faraó eu nem sei, mas da história de Moisés eu conto ela todo dia.
Porque quem permite ser forjado, Deus coloca ele no lugar da honra. Daniel vai lá para a Babilônia, passa tudo que tem que enfrentar, seus amigos, fornalha, cova dos leões, todas as armações. Província, você agora, todos aqui vão servir o Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel salva, livra e cura. Fala para o seu irmão, não pule etapa, permita ser forjado, permita as águas bater nos seus ombros, porque elas estão te fazendo mais forte, ela está te fazendo mais forte. Quanto mais você é forjado, mais você aguenta, mais você suporta para ocupar lugares maiores, que você só vai ocupar se você aprender a aguentar e resistir à luta. Águas aqui. Só que quando eu estou com águas nos tornozelos, eu estou dominando aqui, eu estou pisando na terra, o controle está aqui, qualquer hora eu volto, qualquer hora eu vou. Quando as águas estão nos joelhos, eu também estou dominando, que eu estou pisando aqui na terra. Quando as águas estão aqui nos ombros da Ariane, eu ainda tenho o controle. Aí a Bíblia diz que a água abriu. E agora os seus pés não tocavam mais a superfície. O nível da água aumentou. E ele agora estava em águas profundas, que só poderiam se atravessar se fosse a nado. No ano da profundidade, Deus quer levar a gente nesse nível, da gente perder o controle e ser totalmente levados por esta água do Espírito. Pergunta para o seu irmão, está preparado para perder o controle? É difícil, sabe por quê? Porque a gente é muito controlador. A gente quer controlar tudo. Fala a verdade, Ariane. A gente quer controlar a casa, a gente controla tudo, tem que ser desse jeito e tal. No trabalho a gente é... Na igreja, se bobear, a gente quer mandar em tudo, que a gente é controlador, é da nossa natureza. E é tão difícil quando a gente permite saltar e dizer, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. A gente precisa chegar num nível onde o Senhor falou um dia, quando você era menino, você fazia o que você queria, mas agora eu pego você pela mão, e não é agora você mais que guia, agora sou eu que te levo. Eu acho que Deus quer te desconstruir, meu irmão. E você, para entrar nessas águas profundas, você vai ter que permitir ser desconstruído. Porque você tem um jeito de adorar e você acha que só esse jeito que é bom. Você tem um jeito de orar e você só acha que esse jeito é de orar. Se alguém ora diferente, você já fica incomodado. Você gosta de um tipo de pregação que você acha que só esse jeito é bom, e se quem prega diferente, você já fica totalmente incomodado. Aí Deus quer te desconstruir a sua forma de adorar, sua forma de ver as coisas, para dizer, não é do seu jeito, é do meu jeito, porque quem faz aqui sou eu, quem sopra aqui sou eu, quem é o dono dessa igreja sou eu. Então se é em pé, se é deitado, se é chorando, se é sentado, se é tímido, se é de mão levantada, não importa, eu vou deixar ser guiado. Sabe por que os judeus estão lá no muro até hoje? Porque não aceitaram que o véu rasgou, porque ensinaram eles que só tinha aquele jeito de sacrifício, que o jeito de orar era daquele jeito, que o jeito de buscar a Deus era daquele jeito. Jesus veio, rasgou o véu, a graça se manifestou e eles estão agarrados lá esperando o Messias. Sabe por quê? Porque não deixou o novo entrar. Só vou te dizer uma coisa, você não vai andar 1000 côvados se você não abandonar as medidas velhas. As medidas novas precisam chegar na sua vida para você viver o novo do céu. E não é que do seu jeito é errado, é que do jeito do outro também não é.
é entender que na unidade, o que está vazio enche o que está cheio. O que está parado movimenta o que está movimentando, entendeu? É entender que na unidade, Deus vai soprar a gente do jeito que Ele quer. Para viver o ano da profundidade, você vai ter que se permitir ser desconstruído. Posso contar de mim? Eu vivi tempos extraordinários em um lugar. Eu fiquei 32 anos adorando de um jeito. Eu cheguei num culto aqui, a igreja era velha, da igreja velha ainda. Quando eu cheguei no culto aqui, eu vi uma adoração espontânea, mão levantada, gritando, pulando no altar. Na minha cabeça eu olhei, pastor Wesley, e falei assim, isso aqui não é igreja não. Tem 11 anos que eu estou aqui. Sabe por quê, irmão? Porque eu me permiti ser desconstruído do jeito que eu achei que era certo, e não que lá é errado, não, é porque Deus tem novidades, e eu estou aberto a tudo de Deus. Eu quero sentir a presença dEle, porque no meio daquela adoração, pula daqui, pula dali, de repente no meio de um louvor, eu escutei o Espírito Santo falar dentro do meu ouvido aqui, dizendo assim, eu estou aqui. E quando eu senti Ele falando comigo, eu derramei, caí de joelho, comecei a chorar, e falei, que presença é essa no meio disso tudo? Ele dizendo, eu sou multiforma, eu opero na calmaria, mas eu opero no meio da tempestade. Viver profundidade é viver isso, é se permitir mergulhar. E agora não é você que mais controla. Fala para essa pessoa, para ficar bem guardado essa palavra na cabeça dele. Para de controlar tudo. Até o culto você quer controlar. Pode ser mais ousado com ela. A vida está pesada desse jeito para você. Está pesado. Fica pesado, Wesley. Quando eu controlo tudo, quando eu que domino, eu que faço, e ainda mais quando eu acho que eu faço alguma coisa. Permita tirar os pés do chão. Permita entrar no mais profundo das águas. Prende o ar e mergulha. E vai viver o tudo de Deus. Na profundidade o céu vai se abrir para você. Na profundidade você vai começar a ver coisas extraordinárias que quando você controlava você nunca poderia experimentar. Permita Deus te levar aonde Ele quiser. Não, eu não falo em línguas. Ok, respeita quem fala. Ah, mas eu acho que na hora da pregação tinha que ser desse jeito. Meu irmão, quem sopra aqui é Ele. Se Ele não quiser que nem tenha pregação, não tem. Ele invade essa casa e enche essa glória. Um negócio eu preciso é de sentir a presença dEle. Preciso de viver tudo. Aí Ele abriu mais 1000. E agora não eu que controlava. Agora eu tinha que nadar. E quando eu nadei, que eu vivi isso tudo, Ele me pegou pela mão, pastor Wesley, e me levou lá atrás de novo. E eu falei, gente, ele já estava vivendo uma guidinha lá na profundidade, por que vai levar ele cá atrás de novo? Deixa o homem nadar. Aí Deus falou comigo assim, eu levei ele lá atrás, porque eu fiz ele experimentar tudo. E agora ele vai decidir aonde ele quer ficar. Eu estou terminando essa mensagem. Eu te contei da água nos pés. Eu te contei da água nos joelhos. Eu te contei da água dos ombros. E eu te contei da beleza de nadar. Mas quem decide o lugar que você quer ficar é você. Quer viver o ano da profundidade? Prende o fôlego, mergulha e deixa Deus te mostrar a beleza da profundidade. Fica de pé, meu querido, eu quero orar por você.